Vamos começar falando sobre linha editorial. Isso, na prática, significa tudo aquilo que vai ser postado no seu perfil. Nesse momento, eu já comentei com você um pouco sobre revistas e agora eu quero que você pense comigo na seguinte forma. Vamos pensar na Globo. A Globo, ela é uma emissora de televisão. A Globo, ela precisa ter uma linha editorial. Isso significa que, ao meio-dia, ela vai ter o jornal tal, que vai falar sobre assuntos daquele dia. Às 14h, ela vai ter o programa X, que no programa X, a linha editorial dele é que ele fale sobre casa. De manhã, ela tem o Mais Você, que é da Ana Maria Braga, que fala sobre receitas e coisas do cotidiano. Às 10h, ela tem o encontro que fala sobre os famosos, as coisas que aconteceram, enfim. Percebe que, por exemplo, o Jornal Nacional, ele é diferente do Jornal do Meio-Dia. Ele tem outra linha editorial, porque ele tem outro objetivo. Ou seja, cada programa de televisão tem uma linha editorial, tem um caminho, tem um objetivo. Da mesma forma, revistas. Se você conhecer a revista Capricho, era uma revista antiga que falava de signos, de moda, era uma revista bem da galera tinha, assim, da escola. Enquanto existiam outras revistas, tipo a Marie Claire, que falava de casa, que falava de receitas, e tinha também a revista Carros, que falava sobre carros, sobre motores. Tinha aquele programa Grandes Empresas, Pequenos Negócios, que falava sobre empreendedorismo. Então, percebe que quando você ia assistir aquele programa, ou quando você ia ler aquela revista, você já sabia o que ia encontrar lá. Você já sabia qual assunto seria tratado, porque aquele local, aquela revista, aquele programa, tinha uma linha editorial. Então, pensa exatamente a mesma coisa para o seu Instagram. O Instagram, de uma forma geral, ele tem vários perfis, é como se fossem vários programas, como se fossem várias lojas. Cada uma daquelas lojas, cada um daqueles programas, ou seja, cada um daqueles perfis tem uma linha editorial para que o seu seguidor saiba o que ele vai encontrar no seu programa, o que ele vai encontrar no seu perfil. O seguidor, ele precisa entender, assim que ele entrar, um seguidor novo, acabou de chegar no seu perfil, ele precisa ali no seu conteúdo entender do que você fala, do que trata aquele perfil, o que quer dizer cada coisa, quais são os detalhes, o que você precisa, o que você comenta ali todos os dias. Isso é a linha editorial. Então, eu vou te mostrar um exemplo do Luana. Eu não sei o que eu vou falar na minha linha editorial, porque eu vendo, sei lá, semi-joias, porque eu vendo roupa, ou porque eu vendo sobrancelha, ou porque eu vendo exercício físico. Então, eu não sei o que eu vou falar além do meu assunto. Vamos olhar para isso agora nesse momento? Eu vou compartilhar a minha tela do iPad para que você entenda qual é a ideia que a gente vai falar aqui sobre linha editorial. Então, vamos lá. O que é a linha editorial? Eu quero que nesse momento você faça uma espécie de mapa mental. Pega aí o seu caderno e escreve o seu nome no meio. Coloca aí no balãozinho. A partir do seu nome, você vai puxar ramificações para coisas que você acha interessante de falar. Isso não é para você se limitar apenas ao seu conteúdo, aquilo que você vende. Aqui eu quero brainstorm, eu quero que você abra sua mente, eu quero que você pense em diversas coisas. Então, por exemplo, eu falo de marketing, eu falo de vendas, geração de desejo, eu falo também sobre mentalidade, criatividade, produção de conteúdo, eu falo sobre stories, eu falo sobre produtividade, desenvolvimento pessoal, então eu trago muitas reflexões. Então, esses são assuntos, de uma forma geral, que eu gosto de falar. Ou seja, são coisas que não se restringem apenas ao que eu faço em si, mas que podem englobar várias outras áreas, várias outras coisas. E aí, o que isso significa? Nessa aula, eu já vou mesclar os assuntos e eu quero te explicar também sobre calendário editorial. Então, vamos supor que aqui você tem um mês, certo? Aqui você tem um mês de 4 semanas. Vamos supor que você vá, nessa semana aqui, fazer um lançamento. Você vai vender uma coleção, você vai vender um curso, você vai abrir sua agenda. Então, esse aqui é o lançamento. Vamos supor que eu vou fazer o lançamento da Commander. Quais são os assuntos muito importantes da Commander? Quais são os assuntos que a Commander aborda? A Commander aborda, por exemplo, geração de desejo. A Commander aborda, por exemplo, vendas, aborda marketing, produção de conteúdo e aborda mentalidade.
Beleza. Então, se a Commander aborda esses 5 pontos, eu preciso, durante o meu mês, ir criando conteúdos com esses 5 assuntos diferentes. Porque percebe que dentro de produção de conteúdo, eu tenho aqui assuntos como linha editorial, que é o que eu estou te ensinando. Assuntos, por exemplo, criação de base, engajamento. Eu tenho vários assuntos. Na geração de desejo, eu tenho, por exemplo, a tríade da profissional desejável. Na mentalidade, sobre dinheiro, sobre mulher. Nas vendas, eu tenho prospecção, eu tenho negociação. Então, percebe que cada um desses assuntos, no marketing aí nem se fala, tem zilhões de assuntos diferentes. Então, entenda. Primeira coisa que você vai fazer é colocar o seu nome no meio e ir puxando assuntos que você gosta de falar. Você trabalha com roupa. Você pode falar de moda, você pode falar de artistas, você pode falar sobre outros assuntos que envolvem a moda, que envolvem as roupas que você vende, mas que também envolvem outros assuntos periféricos, assim, que vêm para compor a sua linha editorial. Por quê? Porque se você ficar só no mesmo assunto, você vai se tornar um perfil chato e sacal. Então, a gente não quer isso. Beleza. Lembra que eu falei que tudo começa pelo que você vende? Esses assuntos aqui. Então, se eu vou vender a Commander, eu preciso que no meu conteúdo tenha produção de conteúdo, geração de desejo, mentalidade, vendas e marketing. Faz sentido na cabeça de vocês eu falar sobre criatividade? Se eu vou vender a Commander? Não. Faz sentido eu falar sobre produtividade? Um pouco, mas não é o foco. Faz sentido eu falar sobre stories, desenvolvimento pessoal? Não. Então, nessa época do mês, ou seja, nessa parte de pré-lançamento, momento prévio ao lançamento do produto ou da coleção, você vai sempre falar sobre os assuntos que envolvem aquilo que você vai vender. E por que isso é tão importante entender? Porque pode ser que eu queira, na verdade, vender um curso de stories. E aí, no curso de stories, vamos supor que eu não vou vender mais a Commander. Eu vou vender agora um curso de stories. Se eu vou vender os stories desejados, eu preciso começar a falar no meu perfil sobre marketing, sobre stories, produtividade, que você está lá, e sobre produção de conteúdo, por exemplo. Então, eu vou focar nesses 4 assuntos para que eu venda o meu produto de stories, porque é isso que o meu produto de stories fala. Então, aqui no meu calendário, toda a linha editorial vai ser montada baseado nos conteúdos que eu preciso conduzir a pessoa para entender. E por que é isso? A gente vai falar sobre funil de consciência e aí você vai entender melhor essa parte. Eu só quero que você perceba que quando você for organizar a sua linha editorial, eu preciso que você determine quais são os conteúdos que vão estar aqui no seu ecossistema, que vão estar aqui na sua base de ideias. A partir desses conteúdos, você vai ramificar zilhões de temas, milhares de temas. Tem muita coisa para ser falada, muita, muita, muita coisa mesmo. A partir disso, você vai criar o seu calendário editorial baseado na linha editorial que você vai falar naquele período. Então, você pode fazer assim, por exemplo, nossa, então nesse mês X, eu vou vender o produto tal. Então, se eu vou vender o produto tal, eu preciso que o meu conteúdo fale sobre o produto tal. Então, Luana, mas no outro mês eu já vou vender outro produto. Então, eu já vou mudar a minha linha editorial e vou direcionar os assuntos para o produto que eu vou vender. Ah, aí você pode estar me perguntando assim, Luana, mas eu vendo produto físico. Exemplo que você está dando é só para infoproduto. Não, não é. Vou dar um exemplo. Nessa época aqui, eu vendia papelaria. Poderia falar de produtividade, criatividade, sobre você se sentir bem. Eu poderia falar sobre hábitos, decoração. Poderia falar sobre zilhões de assuntos. Eu poderia falar sobre arte. Ou seja, eu estava vendendo o meu caderno, o sketchbook. Mas, no meu conteúdo, eu poderia falar qual que é a importância de você ter, por exemplo, um caderno na sua rotina. Como que um sketchbook melhora o seu dia a dia, que melhora a sua autoestima, melhora o seu processo de criação, de arte. Como que o sketchbook pode te deixar mais criativa. Como que o sketchbook melhora a sua produtividade. Então, percebe que você pode linkar o seu produto também com vários outros assuntos. Por isso que essa aula é brainstorm puro. Preciso que você foque em, cara, eu preciso abrir a minha mente. Eu preciso fazer com que entender de uma forma geral que
eu não preciso só falar o tempo inteiro sobre o que eu vendo. E aí, aqui é muito legal também, porque vamos supor que você seja uma pessoa espiritualista, vamos supor que você goste de usar pedras, aqueles cristais. Cara, eu quero colocar cristais na minha linha editorial. Nem que eu traga isso nos meus stories. Anota, usa esse momento para colocar para fora tudo aquilo que você gostaria de mostrar na sua rede social, tudo aquilo que você gostaria de apresentar, de mostrar para as pessoas. Independente se você vai fazer isso nos stories ou no feed, coloca aqui, porque esse é o momento de brainstorming. O que você vai usar depois, o que você vai falar exatamente, o que de fato vai ser utilizado ali no processo, não importa agora. O que importa é que você foque completamente em colocar para fora ali no papel toda a sua ideia, tudo que vier à sua cabeça. Tudo que vier como coisas que podem parecer muita besteira, escreve, coloca, porque isso vai fazer muita diferença. Daqui para frente a gente vai começar a usar esses assuntos que você escreveu aí ao redor desse mapa mental para construir, de fato, o que vai ser falado, quais são os temas e tudo mais. Entenda, mesmo que você seja do produto físico, você precisa trazer temas ali no seu ecossistema que reforcem a sua bandeira, que reforcem o que a sua empresa fala. Então, por exemplo, se a sua empresa bate na tecla de que você precisa usar roupas confortáveis, de que você precisa ter bolsas atemporais, traga conteúdo que reforce isso. Traga, por exemplo, a história da mulher com roupas desconfortáveis, como a mulher sempre precisou se apertar para caber. Então, percebe que quando você faz isso, você torna a sua linha editorial mais rica, você torna o seu perfil mais forte, diferente do comum, diferente dos outros. E aí, isso não significa que você, do produto físico, vai ficar toda hora fazendo conteúdo teórico, não é isso. Mas você precisa ter embasamento, você precisa saber coisas, poder apresentar coisas que te dão repertório, porque isso te dá repertório. Isso faz com que, por exemplo, se uma pessoa fala assim, mas eu não vou pagar mais caro só porque uma roupa é confortável, você vira para ela e fala, você sabe quantas vezes você já pagou caro por algo que te deixa mal, por algo que faz você se sentir da pior forma possível, e aí você consegue argumentar com a pessoa, com a cliente, porque você tem embasamento. Então, constrói esse seu universo, constrói essa sua atmosfera, esse seu mapa mental, para que a gente consiga ir cada vez mais fundo nesses processos. Combinado? Então, vamos lá. Qualquer dúvida que você tiver, coloca aqui embaixo nos comentários, tá bom?